Glória a Deus. Ó, olha para mim aqui. Olha para mim vocês aqui, sem sentar. Ó, faz assim, ó, pro lado, ó. Vamos, todo mundo, gente. Calma, vamos lá de novo. Vamos ensaiar isso aí, ó. Vamos lá, faz assim, ó. Faz assim, todo mundo, gente, pelo amor de Deus. Vamos lá, assim, ó, vai. Para um lado. Vai para o outro lado agora. Para frente. Para trás. E dá uma rodadinha, vai. Para a direita, para a esquerda, para a frente e para trás. Por todo lado, eu sou abençoado. Estenda a mão para o Rafael, vamos. Pelo amor de Deus, gente, acorda aí. Uou! Senão a melancolia pega, gente. Por onde eu for a tua bênção me seguirá. Onde eu colocar as minhas mãos, prosperará. A minha entrada é a minha saída. Bendita será, pois sobre mim há uma promessa. Levante a mão, recebe. Prosperarei, transbordarei. Os teus celeiros, meus celeiros, Os meus celeiros fartamente se encherão. a minha casa terá sempre Tua provisão, onde eu pisar as plantas dos meus pés, possuirei. sobre mim há uma promessa. Agora, vai, ó. Prosperarei. Vamos ver se você aprendeu, vai. Para a direita, para a esquerda, na minha frente e para trás. Para a direita. Peraí. Eu sei que você ia pra forró, ia pra samba, ia pra balada de funk e rebolava na boquinha da garrafa. Aí chega dentro da igreja, fica essa cara de janta, dizendo eu sou santo. Santidade não tem a ver com a sua expressão de adoração, querido. Davi dançou, Davi pulou. Você deve adorar o nome do Senhor, amém? Para a direita, para a esquerda, na minha frente e para trás. Para a direita, para a esquerda, na minha frente. Agora, Para trás, por todo lado, sou abençoado, yeah. Em tudo que eu faço, sou abençoado, yeah. Pisa na cabeça do inimigo e declara: sou mais que vencedor. sou mais que vencedor. Vamos lá! Pisa na cabeça do inimigo e declara: Sou mais que vencedor. sou mais que vencedor. Vamos lá, vai! Pisa na cabeça do inimigo e declara: Sou mais que vencedor. Sou mais que vencedor. Pisa na cabeça do inimigo e declara: Sou mais que vencedor. Sou mais que vencedor. cadê os vencedores? Aleluia! Tem que parar que eu não aguento. Ó, senta. Você que não foi para academia, já passou na academia de Jeová. Olha, gente, tô ofegante. Cansei. Aqui tem um bando de louco. Louco por ti, Jesus. Os corintianos já pensou que ia. Vocês são cava mesmo, hein, corintiano? O apóstolo é corintiano, olha que bênção. É a igreja do Corinthians aqui, né? Não, gente. É a igreja de Jesus aqui. Vamos lá. Eu vou tentar, em poucas palavras, compartilhar com você algo, uma instrução para você, para a sua vida. Quantos querem viver as promessas de Deus aqui? Levanta a mão, deixa eu saber se tem pessoas. Eu acredito que todos nós queremos que as coisas de Deus aconteçam na nossa vida. Mas, às vezes não acontece.
Você dizima, você oferta, você vem para a igreja e as coisas não acontecem. Por quê? Essa é a pergunta. Por que que parece que só com você dá errado, as coisas começam a andar e travam? Hoje a gente vai falar um pouco sobre isso, amém? Convido você a abrir sua Bíblia no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. Quem tiver na mídia, põe na tela, por favor. É o Nick, o homem de 2 metros de altura? Não é não? Quem que é que está aí? Ah, quem? Mas qual delas? Clara, clarei a tela com a mensagem. Tem que, né, gente? Estava um negócio sério aqui, gente. Eu não sabia o que estava acontecendo aqui com vocês não, hoje não. Parece que vocês estão com fome, sei lá. Vamos lá. Diz assim o texto: pois toda a escritura sagrada é inspirada por Deus e útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas, ensinar a maneira certa de viver. Talvez na sua Bíblia está de forma diferente, porque ali está, eu acredito que na linguagem de hoje. Amém? Mas ali é uma forma mais fácil de você compreender. Amém, gente? Bom, toda a palavra de Deus, ela se manifesta de 3 formas. Eu quero que você entenda. A palavra de Deus, do contexto bíblico, ela se manifesta de 3 formas. Quais são elas? Escrita, encarnada e revelada. Se você tem caneta ou está com o seu celular, anota, porque vai ser importante para a sua vida. Então, a palavra de Deus, ela se manifesta de 3 formas. A primeira, a escrita, é o que você lê. A segunda, a encarnada, é quem Jesus veio, e Jesus é a palavra. E depois, a revelada. A palavra escrita vem do termo do grego chamado logos. O que é logos? É a palavra aplicada. O que está escrito não muda. Você pode orar, você pode bater perna, você pode tentar colocar sua versão, não muda. A palavra encarnada é Jesus. Ele veio como a palavra. João capítulo 1, verso 1 vai dizer que no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Então a palavra encarnada. E a palavra revelada no grego é rema. A palavra rema, ela é uma palavra que não está condicionada ao tempo. É uma palavra atemporal. Deixa eu explicar sobre logos e rema. O logos não muda. O que Deus disse não vai mudar. Por isso que ele vai dizer no livro de Números: eu não sou homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender. O salário do pecado é a morte, não vai mudar isso. Mas o dom gratuito de Deus é a vida. Então aquele que se arrepende tem vida, isso não vai mudar. A palavra rema, ela é a palavra revelada. É a palavra que pode se condicionar a um lugar, a uma região, a um momento. É aquela palavra que vem no momento específico que você diz: aquela palavra daquele culto foi toda para mim. Essa é a palavra rema. Então ela muda. Eu posso pregar a mesma palavra com vários tipos de sentidos, pela revelação ou pela inspiração do Espírito Santo. Essa é a palavra rema. Então, eu li aqui o texto que vai dizer que Paulo instruindo a Timóteo, dizendo sobre essa palavra, que a palavra é o verbo encarnado, que a palavra escrita, ela é inspirada, apesar de ser escrita por homens, foi inspirada por Deus. Que a palavra, ela é a revelação. E eu quero que você entenda isso. Mas muitas pessoas, elas querem a revelação, mas não querem o estudo. Elas querem o que Deus pode dar pela revelação, mas elas não querem a compreensão da revelação. Só que no âmbito espiritual existe um processo, e as pessoas não querem passar pelo processo. Elas querem passar pela revelação. Elas querem algo pronto, de bate pronto. Deus fala comigo e Deus tem que falar com você. Só que primeiro, para Deus falar, você precisa entender quem Deus é, para que você não fique confuso naquilo que Deus está falando. Eu quero que você entenda algo. Existem 2 tipos de culpa na Bíblia. 2 tipos de culpa que a Bíblia, ela não vai falar explicitamente, mas está contido. Uma boa. Existe um modelo de culpa na Bíblia que é bom.
E existe um modelo de culpa que não é bom, que não é de Deus. Qual é o modelo de culpa bom? Pô, pastor, o modelo que me faz sentir culpado bom é quando você erra e o Espírito Santo diz: errou, se arrepende, muda de vida, não vai por aqui. Ou você mesmo, quando faz algo errado, um negócio errado, uma aplicação errada, e você comete um erro, aí você se arrepende. Essa é uma culpa boa. Você está se arrependendo de algo que você fez. E quando você vai diante de Deus e você pede perdão, a Bíblia diz que quando há arrependimento, há perdão. Deus te perdoa. E aí então Deus reinicia. A palavra arrependimento no hebraico é techuvá. E techuvá é voltar ao início. Então todo o perdão te leva ao início. O arrependimento te leva ao início. Ou seja, você caiu no meio do caminho. Não tem como se levantar e continuar se você ainda não corrigir aquela queda que você teve, o estrago que você fez. Então às vezes você tem que voltar lá na origem. Então o arrependimento, o que é? Deus era. Essa é uma culpa boa, que te leva ao arrependimento. Qual é a culpa má, pastor? É a culpa que vem depois do perdão de Deus. Sabe qual é essa culpa? É quando as coisas começam a dar errado. Mesmo que você já pediu perdão e já acertou as contas, e começa a dar errado, você começa a cavucar alguma coisa para ver onde você errou ainda. Você fica caçando pelo em ovo. Você fica, não. Sabe, quando as coisas começam a dar errado, você quer achar um culpado? Essa é a culpa do diabo. Você fica dizendo, não, as portas fechou. Primeiro você começa, é porque foi a vontade de Deus. Mas Deus vai abrir uma porta. Só que a porta demora para abrir. Aí você começa a falar, onde eu errei no serviço? Você consegue entender isso? Quantos estão aqui diz amém? Então essa culpa que depois do perdão de Deus não é de Deus. É uma culpa que vem para te oprimir, que vem para te castrar, que vem para te bloquear, para que você, ao invés de avançar, fique procurando um erro para justificar o motivo e a razão, a circunstância que você está vivendo. Quantos estão aqui diz amém? Tem coisas na sua vida que Deus já te perdoou, e o que você está vivendo é um aprendizado para você avançar. Não é a culpa, não foi o fruto do erro. Ah, pastor, as portas fechou, meu casamento acabou, estou em crise conjugal, é tudo culpa minha. Não, querido, se você pediu perdão, você foi perdoado. Deus já te perdoou, Deus reiniciou, e Deus está dizendo avança. Mas o inimigo vai dizer o quê? Para, porque tem coisa errada ainda. E aí fica nesse ciclo vicioso, todas as vezes ficando em alta análise, alta análise. Sabe quando você, hoje não tem mais isso com a internet, mas às vezes acontece quando a internet acaba, você está assistindo alguma coisa, fica rodando aquela bolinha. Às vezes você fica assim rodando, procurando alguma coisa para justificar o momento que você está passando. Deixa eu te falar, por isso que você precisa compreender a palavra escrita, para você ter a palavra encarnada, que é a palavra praticada, e receber a palavra rema, que é a palavra revelada. Quantos estão aqui diz amém? Porque, querido, não adianta eu te entregar uma palavra rema que Deus vai abrir uma porta, se você não entende o Deus que abre porta. Não adianta eu falar que Deus vai multiplicar o pão, se você não entende o princípio das coisas. Para que você entenda o Deus de multiplicação, o Deus de milagre, o Deus que ressuscita, o Deus que abre porta, o Deus que cura, o Deus que salva, primeiro você tem que entender o Deus da palavra. Quantos estão aqui diz amém? Então eu quero que você entenda, muita gente dentro da igreja só conhece o Deus da revelação, e o tempo de hoje é isso, é a palavra revelada, é a palavra que mexe com o seu emocional, mas não muda a tua vida. Então, ou seja, para que a palavra mude a sua vida, primeiro você precisa entender a palavra. E aí depois você tem que praticar a palavra. E depois que você praticar a palavra, você vai viver a palavra. Porque se você não entender a palavra, você não vai praticar, e você nunca vai viver. Vou fazer slow motion. Primeiro você tem que entender a palavra, depois praticar. Depois de entender, você pratica a palavra. E depois de praticar, você vive a palavra. Deu para entender? O problema é que você quer viver as bênçãos de Deus sem antes aplicar o que Deus pediu, e sem antes entender quem Deus é. O que vai acontecer? Vai quebrar a cara. Porque Deus é Deus de princípio. Amém? A Bíblia vai dizer assim, Tiago capítulo 1, verso 22: sede praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando a vós mesmos. Muita gente dentro da igreja, gente, o que tem de teólogo de internet que fala, não, eu vi o teólogo fulano de tal que disse isso e aquilo, e eu sigo Beltrano, não tem, nem conhece o cara, não sabe nem da vida do cara, e aí quer ensinar outro, se não tem nada de entendimento, não conhece nada de Bíblia, não entende nada de fundamento, não entende de exegese, não entende de homilia, não entende de interpretação bíblica, não entende de nada.
Então o que essa pessoa faz? Ela fica só na palavra revelada. Ah, porque Deus disse que vai dar vitória. Ah, porque Deus disse que vai abrir porta. É porque Deus disse que vai fazer as coisas. Sim, Deus disse. Mas você tem que entender, primeiro, antes de acontecer isso, você tem que viver a palavra de Deus. A apóstola, tive que orar por ela ali, que ela falou assim: o povo está cheio, hein? Não falou isso não, brincando, gente. Estou mexendo o saco de vocês. Estou mexendo com ela. Porque quando ela está assim, eu boto a mão na cabeça dela e já expulso. Eu quero que você entenda. A palavra não move Deus. A palavra move você até Deus. Às vezes a gente pensa que na hora que a gente está pregando, né? Aí Deus para e fala assim: uau, esse pregador teve uma revelação nova. Vem cá Miguel, vem cá anjo. Olha esse pregador. Deus não se move pela palavra. A palavra foi feita para mover você até Deus. Pastor, onde Deus se move? Deus se move através da sua oração. Então eu quero que você entenda. Por que as pessoas não lêem e não entendem? Porque lê sem orar. São vazias na intimidade e querem a revelação daquilo que só aprende na intimidade. Então você nunca vai praticar algo que você não entende. Eu já ouvi muita gente falando: pastor, a Bíblia para mim é uma bagunça, eu não consigo entender nada. Por quê? Porque você quer entender ela pela sua natureza. E a Bíblia, antes de você ler, você tem que ir orar. Então diga comigo: a palavra me move, a oração move Deus. Antes de começar um culto, se canta um louvor, esse é o certo. Pega a visão, louvor, pega isso, recebe isso. O louvor é uma oração cantada. O que isso está fazendo? Atraindo Deus para a igreja, para perto de você. E depois vem a palavra. A palavra leva você até Deus. Amém? Vocês estão com cara de bravo hoje, hein? Eu estou preocupado com esse culto de hoje, hein? Então, mas a palavra também, eu vou chorar. Não, a palavra não é para você chorar. A palavra é para você ouvir e praticar. Porque choro sem prática é só conversa. O pregador falou isso, mas não pratica. O que eu preguei domingo? Nem lembra. Por que as pessoas hoje são rasas na intimidade com Deus? Porque vivem uma vida sem oração. E se não tem oração, não consegue ler a palavra, entender a palavra, não consegue viver a palavra e não consegue ter a revelação da palavra. Aí vivem de pregação da internet, daquelas frases prontas, que hoje é moda, aquelas frases bate-pronto, que é top. Deus não te fez para viver de bate-pronto, palavra improvisada. Deus te fez para viver fundamentos bíblicos. Agora, se você orar, ler, praticar, se prepara que amanhã Deus vai mudar a tua história. A culpa não está em Deus, a culpa está em você não se mover. Porque a palavra move você. E quem move Deus? A oração. Quantos querem que Deus visite coisas extraordinárias na sua vida? Bota a mão no ombro do teu irmão e fala assim: aprenda a orar. Tem crente que quer ser cheio do Espírito Santo, mas não ora. Ah, Deus me visita, mas não ora. Deus me ensina a pregar. Querido, deixa eu falar algo para você. A palavra pregada é ministério. A oração é ofício. Vou repetir. A palavra pregada é ministério. É para alguns. Nem todo mundo é capaz de subir aqui e pregar. Vai ser capaz de trazer uma palavra, porque é ministério. Mas a oração, não, ela é ofício. Enquanto uns são chamados para pregar, todos são chamados para orar. Isso não está em placa, não está em crédulo, fundamento de igreja. Isso é uma ordenança. Você deve orar. A Bíblia vai dizer no livro de Tessalonicenses, diz: orai sem cessar. Ao invés de você ficar falando no ouvido do seu marido que já está irritado com você, bota ele no joelho. Porque a sua palavra não vai convencer, a sua oração vai convencer. O problema é que a gente não sabe nem orar.
faz oração sem sentido, ou oração centralizado na sua vontade. E Tiago vai dizer: vocês oram e não recebem porque vocês não sabem orar, porque não entendem a revelação. Você quer um conselho? Quantos querem um conselho? Se você quiser aprender a orar, comece a orar o livro de Salmos. Pastor, eu tenho dificuldade de orar. Vai para Salmos. Fala, vou ler Salmos. Salmos tem quantos capítulos? Quantos capítulos? Versos? E aí, gente? Quantos? Quanto? 150. Quantos dias vai dar de oração? Quantos meses dá isso? Dá 5 meses praticamente de oração, orando Salmos. O problema é que você nem ora, fica vazio. Aí vem para o culto, sai do mesmo jeito, diz assim: o culto não foi bom. Não é que o culto foi bom, é porque você não tem intimidade com Deus para receber a porção que Deus tem para a sua vida. É simples. Porque quem ora sempre está cheio, mas quem não ora vive vazio. Olha para o seu irmão e fala assim: está cheio? Oração. Vazio? Falta dela. O seu louvor não enche odre. O seu louvor não enche crente. O seu louvor não traz a presença de Deus para que te encha. Mas a oração sim. Então quando você canta, você tem que entender que a sua canção deve ser uma oração. Aí tem sentido. Porque a oração não é uma expressão saindo da boca para fora, mas a oração é uma expressão saindo de um sentimento, de um coração. O que Deus ouve não são suas palavras, Deus ouve o seu coração. Quantos estão aqui? Diz amém? Vocês estão bem, gente? Dá para continuar? Quem não ora, não atrai a Deus, não lê e não entende. E quem não entende, não pratica. E quem não pratica, não vive propósito. Porque não entende. Aí vai fazer o que os outros estão fazendo, copiando o que os outros estão copiando. A oração te faz ter intimidade com Deus. E a intimidade com Deus te faz ter compreensão daquilo que você está lendo. A palavra não tem que ser lida para você ficar pregando e combatendo ninguém. A palavra tem que ser lida para você praticar ela. Quer ter uma vida próspera? Quantos querem ter uma vida próspera? Receita: pratique a palavra. Abra sua Bíblia aí em Josué capítulo 1. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, meu povo lindo. Josué capítulo 1, verso 8. Para não ficar nas minhas palavras. Hoje vocês estão afiados aí, hein? Eita, Clara, você trouxe luz aí. Vamos lá. Olha o que está escrito lá. Fale. Vocês estão aqui, gente? Vamos lá. Fale. Opa, vírgula. O que mais? Vai, calma. Oxi, calma, gente. Não. É porque a gente quer pular essa parte, né? Só falar, a gente só quer falar. Só falar, só falar. Eu quero falar de Deus, eu quero falar de Deus. Mas o texto está dizendo, Deus está ensinando Josué a prosperar. Ele vai dizer: fale do livro dessa lei, fale dele. E depois, estude esse livro quando? De dia. E faz como? Se esforce. Para quê? Viver de acordo com tudo o que está escrito nele. Se fizer isso, tudo lhe correrá bem e você será bem-sucedido. Sabe qual é a razão do teu fracasso? É porque você fala da palavra, mas não lê a palavra, não se esforça para aprender ela, não pratica ela. Então você vai ter uma vida de fracasso. Simples assim. Mas se você falar, ler, praticar, o inferno já perdeu. Vou repetir. Se você, Jesus, Mateus capítulo 4, foi levado para o deserto, jejuou 40 dias e 40 noites. A Bíblia vai dizer, no livro de Lucas também,
A Bíblia vai dizer, se não me engano, no capítulo 2 ou capítulo 3, a Bíblia vai dizer que enquanto Jesus jejuava, o diabo não se aproximou, mas quando Jesus teve fome, o diabo se aproximou para tentá-lo. Quando Jesus estava sendo tentado, os anjos não chegaram perto de Jesus. Eles poderiam ter defendido Jesus, mas não defenderam. Jesus teria que combater aquilo sozinho, pela palavra, pelo conhecimento da palavra. Sabe por que muita gente cai na tentação? Porque é muito raso na oração e muito pequeno na palavra, no conhecimento. Jesus venceu o diabo não batendo, mas na declaração da palavra. E o texto vai dizer: depois do diabo ser retirado, os anjos vêm e o servem. Anjo só serve quem entende a palavra. Ah, manda anjo. Tem anjo de cá, tem anjo de lá, tem anjo de todo lado, tem anjo no altar. Balela. Porque anjo só serve quem pratica a. Vocês querem que eu dou texto? Eu dou, que hoje eu estou afiado. Depois você lê na sua casa, senão não vai dar tempo, a gente vai terminar muito tarde. Hebreus capítulo 1 vai dizer: quem são os anjos? São mensageiros e são instrumentos de Deus para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Então anjo só serve quem entende aquilo que pede. Então durante a sua tentação, às vezes você tem situações na sua vida que era para você avançar, sabe? Você estava na porta da esperança, já ia entrar. A tentação veio, você não compreendeu. O anjo já estava do outro lado dizendo: pode vir, pode vir, pode vir. Mas você não entendeu. O que aconteceu? Caiu. E aí você entende que toda queda, você não parte da onde você caiu, você volta aonde? Eu vou fazer isso aqui porque é bom a gente ensinar, para que você entenda, amém? Vem aqui, pastores, todos os pastores, todos, só tirando a apóstola Liege, porque você é muito linda e vai me distrair. Essa semana eu fiz uma música para ela, a gente está na rede social, vou lançar. É Mulher Passarinho. Tem alguém nos visitando pela primeira vez? Pelo amor de Deus, não fica escandalizado não, tá? Volte mais vezes. Vamos lá, faça uma fila aqui. Não vem com cara de metido não, que o negócio vai estourar para vocês aqui. É para lá, faz uma fila, vai. Faz uma fila aqui, vai, vamos, faz uma fila. Rápido, vamos. Fila. Bora. Beleza? Vem cá, Davi. Abraão. A Dani gosta desse ursão. É o carpinteiro, gente. Quando cantar, você olha para ele: o carpinteiro, é o lenhador. Ó, Davi é o anjo, certo? A Bíblia diz que você não deve brigar com o diabo. Tiago capítulo 4 diz assim: resista. A palavra resistir é: seja resistente à tentação. Então, ó, o anjo está com a vitória aqui. Talvez esse ano, esse mês ou hoje, o anjo está com a bandeja na mão para a vitória, para te entregar. Então fala para o teu irmão assim: então melhora essa cara, começa a dar glória a Deus, que talvez o seu glória mude o quadro. Aí você entra num culto desse, que é o culto para você dar glória a Deus, orar línguas estranhas, fica com cara de janta, murmurando, querendo dormir. Aí o anjo fala: vou embora. Aí, então fala para o teu irmão: vigia, irmão, vai dando glória. Ó, escuta, quem está se opondo a você? O diabo. O que ele vai fazer? Para, desiste. Deus não é com você. Você é errado. Você está toda hora você cai. Você é mentiroso, noia. Tudo isso você é. Deu para entender? O diabo vai ficar soprando coisas do seu passado, coisas da sua perca, vai trazer lembranças afetivas de coisas. Tem gente que acorda, aí lembra de 10 anos atrás, principalmente mulher. Mulher parece que a cabeça dela tem o universo dentro da cabeça dela. Se você brigar com a mulher, 10 anos passa, ela lembra o dia, lembra a hora e o que você falou. Estou mentindo, homens? Ela fala assim: você lembra aquele dia? Ah, aquele dia eu te perdoei, mas ficou aqui, ó. Ficou aqui. Então, ó,
Você não bate no diabo, você resiste. O diabo disse para Jesus: se você me adorar, todos esses reinos eu te darei, se você se prostrar diante de mim e me adorar. O que Jesus disse? Somente ao seu Deus adorarás. Então, quando você entende a palavra, você declara ela. Você deu para entender? Você resiste o diabo pela declaração da palavra. Ah, mas está doente. Mas a Bíblia diz que todo aquele que estiver doente, se colocarem as mãos e orar em nome de Jesus, ficará curado. É que a gente tem a mentalidade assim: vai ficar curado, vai fazer que nem um paralítico, vai pular. Ô gente, é Jesus, gente. É Jesus. Jesus põe a mão no cara lá. Às vezes, naquele momento, o Espírito Santo vem e cura. Mas quem tem que tomar posse não é quem ora, é quem recebe. Deu para entender? Então eu orei, eu liberei, mas quem tem que tomar posse? Bata no peito: eu estou liberando uma bênção para a sua vida. Se você acreditar na palavra, no poder da palavra, na revelação da palavra, aquilo que estava travado, aquilo que estava se impedindo você de prosperar, de crescer, de mudar, de se firmar na presença de Deus, vai cair por terra e você vai avançar em níveis sobrenaturais em nome de Jesus. Se você crê nisso, faz barulho para Jesus. Aleluia. Agora entenda, ó. Imagina que ele está na frente, ó. Vem para aqui, vem para cá, ó. O que impede? Só o diabo. Só que eu já expliquei para você que o diabo não tem mais arma. Ele está desarmado. Então se você se levantar com oração e com declaração, ele já perdeu. Deu para entender? Ele já perdeu. É simplesmente você se posicionar. Resista ao diabo e ele: eu vou vencer. Eu não vou parar, eu não vou desistir. Agora que eu vou adorar, estou cansado, mas eu vou orar na madrugada. Sabe aquela voz que diz assim na madrugada: levanta e ora. E você diz assim: é o diabo. Não, o diabo não manda você orar. Sabe aquela voz que diz assim: faz um propósito, leva uma oferta no altar. É o diabo. Não é o diabo não, que o diabo não pede dinheiro para a igreja não. O diabo pede dinheiro para outras coisas, viu? Então você deve o quê? Resistir. Só que aí o pastor Tiago cai. Aí você pensa que ele vai ficar aqui? Fala comigo assim: a fila anda. Porque se ele ficar aqui, ele vai impedir a bênção do outro. O que vai acontecer? Ele se arrependeu? Ele errou. Se arrependeu? Se arrependeu. Poxa, perdi a oportunidade, deveria ter feito isso, deveria ter orado mais, não deveria ter assinado esse contrato, não deveria ter mudado de emprego, não deveria ter falado isso. Beleza. Aí você vai e pede perdão: meu marido me perdoa, minha esposa me perdoa, meu patrão me perdoa. Volta lá, pede perdão. Beleza, tranquilo, vou pedir o perdão. Deus vai falar: está perdoado. Só que aí Deus é justo. O que vai acontecer com você? Eu te perdoo, mas vai. Olha para esse irmão e fala assim: até quando você vai voltar para o final da fila? Amém? Aí Ronaldo vai, pratica, resiste. O que acontece? O diabo sai. Ele recebe a vitória. É por isso que na igreja uns recebem e outros não. E aí você buga a sua cabeça e diz assim: eu estou tanto tempo na igreja, fulano de tal chegou aqui e está recebendo um milagre e eu não. Final de fila, porque não entendeu a palavra. Dói, eu sei que eu vi isso. Aí tem os religiosos que dizem assim: não, é porque é novo convertido, está firme na fé, então ele está novinho, Deus está dando tudo para ele. Não, querido, você não entendeu a palavra. Deus só abençoa quem pratica a palavra. A diferença é que você ficou tão velho que parou de ler, parou de praticar e quer viver a palavra, as promessas de Deus. Então volta lá na fila e aprende tudo de novo. Porque se você aprendeu, não mudou a tua vida, então você tem que começar tudo de... Dói isso, né? Aí o William, religioso, teólogo, mas com a vida miserável, destruída. Aí ele vai querer usar a teologia. Porque aí Jesus... A hermenêutica diz assim: Satanás, eu sou homem de Deus, poderoso, oh, vou orar em línguas, harabadarabadá, harabadá. Aí o diabo vai ficar assim: estou entendendo nada. Estou entendendo nada. Aí.
Ó, eu já vi crente pular dentro de casa, sentar o porrete na mulher. Sair de casa, brigar no trânsito. Aí pula na igreja. Não confunda ministério com intimidade com Deus. Você pode pular, pode orar em línguas, pode cantar, pode fazer alguma coisa, mas se não praticar a palavra, não significa nada. Amém? Aí o William vai cair, porque ele vai murmurar, porque as coisas não vão acontecer. Aí ele vai dizer assim: eu já preguei para a multidão, eu já expulsei demônios, você lembra? Eu já fiz isso. Aí o diabo vai falar assim: e aí? Aí o que vai acontecer? Final. Tu vai para o final de fila também. Vai, pode ir para o final da fila. Ela nem resistiu. Ela nem brigou, gente. Você vê? Nem brigou. Faça que nem Jacó, mulher. Segura o anjo, agarra o anjo, não deixa o anjo. Só porque eu dei uma voz, o diabo diz: volta para o final de fila. Aí você tem que falar: não volto. Você vê? É o que acontece com muitos de vocês. Fica com medo do gigante, fica com medo do desafio, fica com medo da dívida. O mês nem acabou, o ano nem acabou, você já está preocupado com o final do mês, se a conta vai ser paga, se você vai conseguir viver os milagres de Deus na sua vida. Querido, se você ler, se você praticar, o teu ano vai ser extraordinário. Amém? Segredo. Aí a Letícia, diaconisa, mas murmura, reclama, vem para a igreja, até abre a igreja cedo, faz as coisas, fica na recepção, faz todas as coisas. Aí vai dizer para Deus: Deus, eu sou melhor do que os outros que só vêm para a igreja cultuar. Eu chego cedo, eu limpo a igreja, eu canto, e aí eu ministro, eu faço visita. Aí o diabo vai falar assim: final de fila, não tem intimidade comigo, com Deus. Porque presta atenção. Aí ela quer fazer igual a pastora Fabiana. Não vou. Diga comigo assim: arrependimento sem reinício é remorso. Vai voltar a fazer de novo. Olha, se uma pessoa trai e ela não confessa, ou ela só confessa quando ela é descoberta, escuta isso, ela vai voltar a fazer de novo, porque ela não teve arrependimento, ela só confessou porque foi descoberta. Arrependimento é: ninguém falou nada, eu errei. Deu para entender? Amém? Aí a pastora Cris vem na humildade, chorando: tadinho de mim, estou sofrendo, só é tudo comigo. Ai, tadinho de mim, minha conta vai cortar, minha água acabou, o nome está no SPC. Aí sabe o que o diabo vai dizer? Tô nem aí. Fala comigo assim: o diabo não teme seu choro. Olha para esse irmão e fala assim: pode chorar. O diabo não vai ter medo de suas lágrimas, não. O diabo teme a sua oração. Você pode até chorar, mas chore de joelhos dobrados. Senhor, eu estou aqui, a conta dá para cortar, a luz dá para faltar, não tem dinheiro no banco, mas eu vou te adorar, porque o meu provedor é o Senhor, o milagre vai vir do Senhor. Deu para entender? Vai para o final da fila. Aí agora encheu de graça, mas murmurou, chorou, mas não se posicionou. Vai para o final da fila. Aí os outros aprenderam. O sábio não aprende com seus próprios erros. O sábio aprende com os erros dos outros. Não é porque o irmão está dentro da igreja, está dando errado, você tem que julgar ele. Você tem que olhar para ele e falar assim: deixa eu observar o que ele está fazendo de errado para eu não fazer igual. Amém? Porque Deus coloca dois modelos: um exemplo bom
e um exemplo negativo. O problema é que a gente é tão perturbado que a gente fica olhando o exemplo negativo. Tá vendo, irmão? Murmurador. Tá vendo, irmão? Só vive na prova. Para de olhar quem dá mau exemplo e começa a observar quem dá bom exemplo. Porque quem dá bom exemplo vai te ensinar a prosperar, mas quem dá mau exemplo vai te levar para o inferno. Amém? Isso é uma aula. Tá vendo? Me contrata aqui para o Cuxicura. Aí eles observaram, praticar a palavra, o que vai acontecer? Recebe, recebe, recebe. Aí o pastor Tiago que estava lá na frente, então coloca a mão no ombro do seu irmão e fala assim: ainda dá tempo. Quem ri por último, ri melhor. Se você orar, ler, praticar, a tua hora, aí você faz que nem aquele cara da coisa. Aí eu vou pra galera. Deus abençoe vocês. Se coloca de pé. Você entendeu? Não é tardio. Mas a minha pergunta é: quanto tempo mais você vai ficar na fila e vai perder a oportunidade? Porque você só quer a palavra rema, mas não quer ler, praticar, para ter ela revelada na sua vida. Você tem que mudar o posicionamento. Sabe o que você deve fazer a partir de hoje? Orar. Senhor, eu vou orar. Eu não estou pedindo que você leia 10 versículos. Eu não estou pedindo que você ore meia hora. Eu estou pedindo que você seja constante na oração. Ore 5 minutos. Fala: Senhor, eu vou orar 5 minutos a hora que eu acordar. Eu vou orar 5 minutos ao meio-dia. Eu vou orar 5 minutos antes de dormir. Faça isso uma regra. Daqui a pouco você vai orar 10. Daqui a pouco você vai orar 20. Quando você pensar que não, tem uma canção que diz assim: me perder na adoração, me perder na adoração, me perder na adoração, me abandonar em teus braços, Jesus. Vai ter momentos que você vai estar na oração que o relógio não vai importar mais. A atmosfera vai ser tão tremenda que você vai ficar naquele momento horas e horas na presença de Deus, orando em línguas. A geração que vai vencer o diabo não é uma geração que canta, não é uma geração que pula, mas é uma geração que ora. Porque senão só vai ser sermão vazio, vai ser palavra vazia. Mas conta a oração, querido, o fogo vem. O avivamento sem oração é apenas preenchimento de alegria momentânea. Então Deus está te convidando. Talvez você tenha dificuldade de ler a palavra, você tem dificuldade de praticar ela. Comece orando. Espírito Santo, me ensina a ler, me ensina a entender e me ensina a praticar. Deu para lembrar? Vai lá, vamos ver se eu consigo. Conseguiu? Me perder na adoração, me perder na adoração, me perder na adoração, me abandonar em teus braços, Jesus. Me perder na adoração, me perder na adoração, me perder na adoração, me abandonar em teus braços, Jesus. Me perder na adoração, me perder na adoração, me perder na adoração, me abandonar. Feche os teus olhos, medite agora diante de Deus. Gaste esses últimos minutos orando. Venha fazer aliança no altar com Deus na oração. Quer que Deus mude a tua vida? Peça para Deus mudar o teu coração. Quem ora não fica frio. Quem ora não se desvia. Quem ora não perde guerra. Por quem tem a revelação da palavra. Abandonar em teus braços, Jesus. Aleluia. Senhor, nós estamos aqui diante da sua presença. Nós não queremos sermos superficiais. Nós gastamos muito tempo lendo e vendo vídeos na internet.
Gastamos tempo em coisas banais, coisas superficiais, que não tem nos levado a lugar nenhum, pelo contrário, tem nos distanciado do Senhor. Mas nos ensina, aleluia, nos ensina, sacia nossa fome, temos sede de Ti, Senhor. Queremos Te conhecer, Ó grande Deus, sacia nossa fome, tenho sede de Ti, Senhor. queremos Te conhecer, ó grande Deus. Me perder na adoração. Deus está te convidando para o secreto, senão vai ser um lugar, vai ser mais uma igreja, vai ser mais uma experiência. Você não vai se firmar, você não vai mudar, tua vida vai passar ano e vai continuar do mesmo jeito, e você buscando soluções imediatas. Me perder na adoração, me abandonar. Fala para Deus hoje, Me perder na adoração, me ensina a gastar, Deus, minha vida, meu tempo. Eu quero mais intimidade. Me abandonar. Aleluia. Eu sei que tem gente aqui orando, mas talvez você está aqui hoje e a sua vida é sempre assim, de ciclos em ciclos, de momentos em momentos. Você não consegue se firmar em igreja, você não consegue se firmar nos propósitos, na sua vida pessoal. É tantos sonhos abortados, tantos projetos falidos, que são imensuráveis, e tem gente que aborta tanto que chega um momento que desiste. Simplesmente ele sobrevive. Deus não te chamou para sobreviver, Deus te chamou para viver uma vida abundante. E não é só sobre riqueza, mas a abundância não está só sobre ter dinheiro. Dinheiro é a parte menor. É sobre ter alegria dentro da sua casa, no seu casamento, na sua empresa, nos seus negócios, nos seus projetos, na sua vida espiritual, na sua intimidade com Deus. Mas como que você vai ter, se primeiro você é muito vazio na oração, você deixou de orar? Sabe por que você parou de congregar? Porque você parou de orar. Deus está te chamando a um nível maior hoje. Eu não sei se tem pessoas aqui que precisam voltar para Jesus. Eu não sei se tem pessoas aqui que precisam aceitar Jesus. Senão você vai brigar de igreja em igreja. A igreja que tem a palavra mais top, a igreja que tem a iluminação mais top, que tem um louvor mais top. Querido, enquanto você viver pela igreja, você nunca vai viver por Jesus. Então você vai me ligar, mas quando você viver por Jesus, você vai ter fundamento na igreja. É assim que funciona. A minha pergunta é: tem hoje alguém aqui que quer voltar para Jesus, ter uma aliança com Ele? Talvez você vai começar dizendo: eu não consigo orar. Chame alguém para orar junto com você. Me ajuda a orar. Mas é o tempo de você mudar. Lembra? Ler, praticar. Deus vai te colocar no propósito. Mas talvez você está fora do propósito, porque você não está lendo, porque você não está orando. E se você não está orando, você não vai praticar. Então a palavra rema nunca vai chegar na sua vida. E aí você vai viver bugando toda hora, em ciclos em ciclos. Chega de perder, gente. Chega de perder, chega uma hora que não dá mais. Até quando você vai deixar o diabo mandar você para o fundo da fila? Está na hora de você estar no primeiro lugar da fila e dizer: eu quero o meu milagre. Eu quero o meu milagre. Se você quer isso, levanta a mão onde você está. Se tem alguém aqui hoje que quer voltar para Jesus ou aceitar Jesus. Tem alguém hoje aqui que está afastado e precisa se posicionar diante de Deus. Todo culto eu vou fazer o apelo, gente. Pode ter um, não pode ter ninguém, eu sempre vou fazer. Tem alguém aqui? Só depende de você. Não depende de igreja, não depende de pessoas, depende de você. Ler, praticar e vivenciar. É isso que Deus tem para você. Mas você não lê, porque você não ora. Tem alguém hoje? Amém. Aplauda o Senhor. Nós vamos embora, em nome de Jesus. Queridos, semana que vem, quarta-feira que vem, nós começamos o nosso aniversário. Vai ser 5 dias tremendo: quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Quarta-feira, pastor Samuel Procópio. Eu tenho orientado as pessoas a chegarem mais cedo. Tenho pedido para isso. Eu não sei quantas pessoas vão vir, gente. Nós não estamos contabilizando. Porém, nós temos um estacionamento aí. Nós estamos tentando fazer algumas coisas ainda, está difícil.
mas Deus tem nos direcionado. Eu acredito que nós vamos conseguir fazer alguma coisa no estacionamento. Está chovendo, às vezes nem vai dar para usar o estacionamento. Então eu vou pedir para você, para quê? Para não ter briga, porque eu tenho visto muito problema na questão de estacionamento. Esses dias mandaram, acho que pelo Instagram, se tem sala de crianças, vai ter sala de criança. A gente está tentando fazer de uma forma para que todo mundo venha, assista, receba a palavra, saia para casa feliz, né? Vai ser dias tremendos. Então se prepara para estar aqui. Será na quarta-feira, é 1 quilo de alimento. Amém? É um pedido dos pregadores que eles têm trabalhos sociais. Na quinta-feira, a pastora Sandra Alves, 1 quilo de alimento. No sábado, na sexta-feira vai estar o JP, amém, aqui, ministrando, contando o seu testemunho. Essa daí tem um link na internet. Se você quiser pegar o link, não está tendo dificuldade, você pode pegar com qualquer pessoa, obreiro aí, que ele vai te passar o link. O valor é R$20, não é uma cobrança de um show, é uma inscrição de investimento para ajudar a custear todo o evento. Ele não cobra, gente, presta atenção, não tem nada a ver com ele, tem a ver com a igreja. Amém? Amém, gente? É para cobrir todo o investimento que a gente está fazendo do aniversário. A gente faz o aniversário da igreja, todos os aniversários a gente faz uma semana profética, a gente recebe as pessoas, então é para investimento, amém? Do aniversário da igreja. Então você que ainda não adquiriu seu ingresso, adquira, e você que pode trazer outras pessoas não cristãs, traga para esse dia. O bom é que no aplicativo a gente sabe quem é cristão e quem não é. Então tem pessoas se cadastrando que vai vir para esse dia que não é cristã. E essa é a intenção, vidas sendo alcançadas pelo poder da palavra. Amém, gente? Então conto com você, em nome de Jesus. Domingo, nosso culto às 18h30, você é meu convidado para estar conosco. Amém? Dia 13, tem aí a arte da contagem do Homer? Passou lá para cima? Dia 13, eu vou dar só uma explicação básica da contagem do Homer, tá? Para que você entenda, como eu disse, você lê e você pratica e você vive, tá? A Bíblia tem que ser entendida, ela é revelada, você tem a revelação dela, mas você tem que ser entendida. Tem a contagem do homem? Não tem aí, né? Não passou para a mídia? Não tem? Cadê então? Falaram que ele é meu filho, gente, parece o Ender. Não é meu filho, gente. Perguntaram assim, o apóstolo está cobrando para assistir o filho dele cantar. Meu filho não canta nada, gente. Não é isso não, gente, não é isso não. Eita, até achar isso. Aí volta lá, o outro, aí ó. Deixa eu explicar isso aqui, ó. Do dia 13 ao dia 1º/6, nós temos a contagem do Homer. O que é o Homer? Homer é porção. Toda a Páscoa, biblicamente, é orientado a contar o Homer, ou seja, declarações proféticas até o Pentecoste. Lembra de Jesus? Porque Jesus também praticou. Então as pessoas omitem isso. Jesus se apresenta aos discípulos antes de ascender ao céu, e ele diz: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. E aí, se você olhar, Jesus ficou com os discípulos 40 dias, depois eles ficaram mais 10, ou seja, contagem do homem, são 50 dias, porque Pentecoste é 50, tá? A palavra Pentecoste significa 50. O que é isso? São declarações que a gente faz todos os dias, 50 dias até o dia de Pentecoste. E aí vem a confirmação com o poder de Deus. Amém? Para essa jornada que a gente vai viver. Porque muita gente não vive, porque não acredita ou não pratica, quer viver do jeito dela, na teologia dela. Deus deu uma receita bíblica para mim viver. Então, a partir do dia 13, 11 horas da noite, eu vou fazer lives pela página da igreja, lá pelo YouTube, contando o Homer junto com você. Vou ministrar cada dia, durante 50 dias, uma palavra para a sua vida. E você vai aprender, orar junto comigo nesses 50 dias e meditar na palavra. E aí depois você me conta as experiências que você vai ter depois que der os 50 dias. Amém? Eu precisava explicar isso para que você entendesse. E aí 11 horas, eu vou colocar 11 horas, porque 11 horas praticamente todo mundo está dentro de casa. E quem trabalha à noite dá para assistir, porque já está quase na hora da janta. Amém? Vamos embora. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo a tua igreja, nos leve em paz e em segurança até nossas casas. Que o grande amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja dentro de cada coração, hoje e sempre. Será com forte. Deus te abençoe, querido. Bom final de noite, bom descanso, bom trabalho. Você que vai trabalhar amanhã. Você que quer participar do Ministério de Dança ou Louvor, procura o pastor Ronaldo e a pastora Fabiana. Amém? Nós estamos buscando pessoas para o ministério. Pessoal do louvor, vem para cima do altar.
Agora é o Davi que vai pegar vocês. Meu Deus, hein? Vocês estão aprontando muito, hein?